Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso GE deste sabadão. E eu conto fácil aqui, pelo menos 7 jogos de times cearenses nesse fim de semana. Tem Série A, Série C, estreia da Série D com 3 representantes do nosso estado. Bastante coisa para a gente conversar no nosso Globo Esporte. Começamos por Ceará, que enfrenta o Santos hoje lá na Vila Belmiro, 9 da noite, com transmissão do Premier e tempo real do ge.globo/ce. Mais um jogo em que o Ceará não vai ter sua zaga titular por conta da ausência do Luiz Otávio e ainda vai ter outros desfalques por suspensão, mas tenta superar tudo isso para conquistar a segunda vitória seguida na elite. Todo bom time começa por uma boa defesa, né? Um velho clichê já batido, famoso e verdadeiro também. O Ceará quer mostrar que o elenco pode dar conta do recado. Pelo 4º jogo seguido, o clube não vai contar com pelo menos um dos 2 zagueiros titulares da equipe. É que o Luiz Otávio segue machucado. Só resta saber quem vai substituí-lo desta vez. E essa disputa pela posição ali mostra como o nosso elenco é bastante qualificado, né? Mostra como o Ceará montou um elenco muito bom e a disputa está bastante acirrada. Todos que entram ali no setor conseguem fazer boas partidas, conseguem manter a solidez da equipe defensivamente. Então eu acho que isso só tem... o Ceará só consegue tirar proveito dessa situação, dessa disputa. O Messias não deve ficar de fora da partida deste sábado. O jogador não participou do último Clássico Rei porque não pode defender o Ceará na Copa do Brasil. A presença dele hoje já será um ótimo reforço para a defesa. Agora a dificuldade é que o treinador alvinegro tem outros desfalques. São eles os suspensos: Gabriel Dias, Mendonça e Jael. E para complicar um pouquinho mais a situação, o jogo de hoje à noite será em um local difícil de atuar. Vila Belmiro, casa do Santos. Mas jogar fora de casa não foi um problema na temporada passada para o grupo comandado pelo técnico Guto Ferreira. O Ceará teve um ótimo desempenho como visitante. Foram 7 vitórias longe da capital cearense no Campeonato Brasileiro. Um desempenho exatamente igual ao que o Vovô teve como mandante na última Série A. Algo raro. Vitórias para encher de orgulho o torcedor alvinegro. Goleada em cima do Vasco em São Januário. No Maracanã, teve show de Vina contra o Flamengo. Quem pensa grande é preciso acreditar sempre na busca pelo resultado positivo. A gente vem treinando, vem tentando evoluir e com certeza a gente vai buscar essa vitória que é bastante importante para a sequência do campeonato. A vitória na estreia do Brasileirão voltou a dar uma boa confiança ao elenco. E a ideia dos jogadores é tentar repetir a ótima campanha do último Brasileirão. Isso passa, claro, por grandes atuações fora de casa, como é o caso do duelo de logo mais. Vimos o desfecho do campeonato no ano passado, né? Foi que terminou esse ano, na verdade, né? Da temporada passada. Mas foi um desfecho bom para o Ceará, em que a gente estava lutando pela Libertadores até a última rodada. E fruto dessas vitórias fora de casa e dentro de casa, né? Dessa regularidade no campeonato. Então acho que a gente tem que tirar isso como exemplo, ver que a gente tem que somar pontos fora de casa também. Provavelmente será a estreia do Klaus no Campeonato Brasileiro 2021. Jogo importante, partida para manter um bom nível de otimismo. Confronto também para a defesa alvinegra provar que permanece forte. Já faz um tempinho bom que esse negócio de jogar fora de casa deixou de ser um bicho-papão, tanto para o Ceará como também para o Fortaleza. E o Ceará teve mais um reconhecimento do bom trabalho que vem fazendo nas categorias de base. O atacante João Vitor, de 17 anos, foi convocado pela segunda vez para a Seleção Brasileira Sub-17. É o único atleta do Nordeste convocado pelo técnico Paulo Vitor. Ele vai participar de um período de 10 dias de preparação que faz parte do planejamento para o torneio sul-americano da categoria.
João Vitor deve se apresentar à seleção dia 17 deste mês. Ele tem entrado no segundo tempo, nos jogos do vovô e sempre apronta alguma coisa que chama muita atenção. Então, é um atleta que promete demais. Falar em convocação, em seleção, vamos ver como é que foi a seleção brasileira pelas eliminatórias ontem contra o Equador. Venceu no meio de toda aquela polêmica envolvendo a Copa América. E o Casimiro falou sobre a Copa América depois do jogo. A aparente conversa amistosa entre o técnico e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, minutos antes da partida começar, ficou menor diante de algumas palavras. E antes que as luzes aqui do estádio Beira-Rio se apagassem, o capitão Casimiro deu uma entrevista contundente sobre o pensamento dos jogadores da seleção brasileira a respeito da disputa da Copa América aqui no país. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que está mais claro, impossível. O Tite deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, rolou muitas coisas, mas existe respeito e, infelizmente... Vocês vão falar depois do jogo contra o Paraguai? Queremos falar porque não queremos desviar o foco, porque... A Copa do Mundo para nós é isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje ganhamos um jogo de Copa do Mundo, é importante para nós, mas queremos falar, expressar nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar o que quer, mas nós queremos expressar nossa opinião sim. Vocês estão angustiados com essa história? Olha, eu já falei, nós iremos falar. E vocês todos estão juntos? Sem dúvida, não sou eu, não são os jogadores da Europa, como rolou coisas, Mas quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores, então acho que... Com o Tite junto? Com o Tite e com a comissão técnica, tem que ser aqui unânime, tem que ser todos juntos. O Casimiro foi muito feliz na resposta que deu hoje na saída de campo. Isso é o pensamento que nós temos. Ainda falta uma última peça nesse quebra-cabeça. Será que essa turma de amarelo vai dizer não para a Copa América? Sim, eles disseram pro Tite, com a multiplicação de abraços após o primeiro gol. Todo mundo, o time inteiro corre para abraçar o Tite. Foi um primeiro tempo enroscado, monótono da seleção. Uma tremenda furada para sexta-feira à noite. Cadê a bola, Gabigol? Nos 45 minutos finais, Paquetá recuou um pouco e na nova função começou o ataque que também passou por Neymar até chegar ao Richarlison, que por ironia sairia 3 minutos antes. Gol! Depois de 5 anos, o atacante do Flamengo voltou a ser titular da seleção, mas passou em branco. Quem não passou em branco foi Neymar, mas precisou do VAR 2 vezes. Primeiro, quando o juiz não marcou o pênalti claro em cima do Gabriel Jesus. E depois para mandar voltar a primeira cobrança defendida pelo goleiro do Equador, após ele tirar os 2 pés da linha antes do chute, o que a regra proíbe. Na segunda batida... Brasil 2, Equador 0. A seleção com 5 vitórias lidera as eliminatórias com 15 pontos. É a única com 100% de aproveitamento. E o próximo jogo é contra o Paraguai. E essa partida tem chance de ser histórica, principalmente pelo que pode acontecer depois dos 90 minutos. E daqui a pouco tem a seleção olímpica em campo contra a seleção de Cabo Verde, com transmissão também aqui da TV Verdes Mares, 2 da tarde, daqui a pouquinho mesmo. Vai ser o dia de um jogador que até pouco tempo pensava em desistir, vestir a camisa 10. Iluminado, perseverante, adjetivos que seguem a vida do meia Claudinho. Altos e baixos por Santos e Corinthians, até estourar ano passado pelo Bragantino e ser eleito craque do Brasileirão. Imagine ser convocado para a seleção olímpica pela primeira vez. E mais do que isso, ter a responsabilidade de vestir a camisa 10. Isso não é sonho não, está acontecendo com um jogador que pensou em desistir do futebol. 2 anos e meio atrás estava um pouco desacreditado no meio do futebol assim
Minha mãe acreditava muito em mim, acabou me pegando chorando e falou que eu serviria ainda a seleção brasileira. Hoje, contra Cabo Verde, Dona Lúcia vai ter a chance de ver a profecia dela se concretizar. Disse para ele ter calma, que tudo isso que ele estava passando não iria ser em vão. E esse momento está se concretizando agora. Estamos vivendo um grande sonho, graças a Deus. Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua, para os palcos do mundo sorrindo. É uma parte dessa música aí muito importante para mim. Quem diria eu, lá da minha comunidade, sair, estar aqui hoje servindo a seleção. Choro de tristeza, de dor, mas também de alegria. A Eurocopa mexe com os sentimentos de Cristiano Ronaldo. Sempre disse que gostava de ganhar algo por Portugal, para entrar na história, e consegui. Um item obrigatório no uniforme de Cristiano Ronaldo é a braçadeira. Ele foi o jogador mais jovem de Portugal a se tornar capitão da seleção. Com 22 anos, ele recebeu a faixa pela primeira vez do Felipão e foi num amistoso contra o Brasil em 2007. E essa braçadeira tem uma simbologia enorme no futebol, porque é o capitão quem levanta a taça. E apesar de já ter conquistado quase tudo, Cristiano Ronaldo teve que esperar 13 anos para viver essa experiência pela primeira vez. A última edição da Euro foi um momento épico na já vitoriosa carreira de Cristiano Ronaldo. Uma das raras vezes em que ele viveu uma conquista fora de campo. Logo aos 8 minutos da final contra a França, sofreu esta entrada dura de Payet e lesionou o joelho. Tentou continuar, mas não deu. Quando o jogo foi para a prorrogação, virou quase um auxiliar técnico e ali do banco viu o gol do título ser marcado por Éder. Mesmo machucado, Cristiano Ronaldo conseguiu ser importante. Portanto, o Cristiano com uma perna é sempre bom e é sempre um jogador útil a qualquer seleção do mundo. Ele é, com sobra, o maior artilheiro da história da seleção. É também o recordista de jogos. E não para aí. Cristiano Ronaldo é o jogador com mais partidas de Eurocopa. Foram 21. O único a marcar em 4 edições do torneio continental. Com 9 gols, é também o maior artilheiro, junto com o francês Michel Platini. Este ano, vai se tornar o primeiro a disputar 5 vezes a Euro. A mentalidade que esse cara tem, ganhando tudo que ele já ganhou, com 36 anos parece que tem 20. E o cara entra em campo com a mesma concentração, querendo fazer gol todo jogo. E fora de campo também, fora na vida pessoal, não tem que dormir tantas horas por dia, tem que pegar meu sol, vitamina D. É bizarro. E a era Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal ainda não terminou. Tem mais recordes para serem quebrados por ele nesta Eurocopa. E a gente já volta com informação sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que nesse fim de semana chega à sua segunda rodada, com 2 jogos envolvendo os times cearenses. O Ferrão recebe a equipe do Altos do Piauí às 3h30 da tarde, lá no estádio Elzir Cabral. O Altos venceu na estreia, enquanto o Ferrão empatou fora. O Santa Cruz, por sua vez, recebe a equipe do Floresta às 5 da tarde, lá no estádio do Arruda, no Recife. Por outro lado, o contrário do que acontece neste confronto, o Santa perdeu na estreia, enquanto o Floresta começou a Série C. Muito bem, que continue assim, essa é a nossa torcida. Um fato curioso envolvendo o Ferroviário é que o time volta a sediar um jogo de competição nacional lá na Vila Olímpica Elzir Cabral depois de 12 anos. E o Adilson Bahia, atacante coral, falou exatamente no que isso pode ajudar a equipe da casa. Ele disse que tem uns atalhos, ventania, olha aí. É o nosso estádio, é o nosso campo de treinamento, conhecemos os atalhos, é um campo que venta bastante, acredito que o adversário não conhece, essa parte, esse fator que pode nos favorecer, mas independente de quem venha marcar os gols da vitória, acho que o mais importante é a equipe suportar bem a partida, a equipe fazer um bom jogo e independente, como eu falei, independente de quem venha marcar, acho que o mais importante é o Ferroviário vencer as partidas.
No Floresta, o atacante Flávio Torres, que marcou na estreia com vitória sobre a Jacuipense, falou sobre o desafio que é enfrentar o tradicional Santa Cruz dentro do arru da casa deles. Vamos ouvir. Santa Cruz é uma equipe tradicional, né, que todas as competições que entram para buscar o objetivo principal, e a gente sabe da dificuldade. A gente que veio de uma vitória em casa, baixou um pouco essa ansiedade, mas a gente sabe que por uma competição de Série C de brasileiro, é jogo a jogo, a gente tem que pensar em pontuar. Então não vai ser diferente, a gente trabalhou bastante durante a semana para que a gente possa fazer um bom jogo e buscar pontuar. E a gente volta já falando dos jogos da Série D e da Série A. Tem Fortaleza em campo amanhã com transmissão da TV Verdes Mares. Uma reportagem exclusiva do site ge.globo dos repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes revelou que uma funcionária denunciou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, por assédio sexual e moral. Num documento de 12 páginas, a funcionária relata uma sequência de abusos que teriam ocorrido a partir de abril do ano passado. Entre os fatos narrados na denúncia estão constrangimentos sofridos por ela em viagens e em reuniões com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, inclusive na presença de testemunhas. Na denúncia, a funcionária detalha o dia em que Caboclo perguntou detalhes sobre a vida sexual dela e afirma que o presidente chegou a ofendê-la, chamando-a de cadela. Relata ainda que teve a vida pessoal exposta por Caboclo. Ele perguntava constantemente sobre um relacionamento que ela teve com um colega da CBF. E teria dito publicamente em reuniões que ela se relacionava com outro colega, o que ela nega. Parte desses episódios, de acordo com a manifestação da funcionária, aconteceu em reuniões com a presença dos diretores da entidade, todos homens. Segundo afirma a funcionária no documento, durante todo o período em que os abusos ocorreram, o presidente estava sob efeito de álcool. A funcionária diz na denúncia que tem provas documentais de todos os fatos relatados. Ela pede que o presidente da CBF seja investigado e depois punido pela CBF e pela legislação brasileira, e que ela seja reconduzida ao cargo como funcionária da entidade. A funcionária pediu afastamento por motivos de saúde no fim de março. Em contato com a reportagem, ela disse que não queria comentar o ocorrido e que tem passado por um momento muito difícil nos últimos dias, inclusive com tratamento médico. A defesa de Rogério Caboclo disse que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio e que vai provar na investigação interna da CBF. Bota aqui na tela já pra gente os jogos da Série D, estreia da 4ª Divisão Nacional, começando nesse fim de semana, com Guarani de Sobral recebendo a equipe do Paragominas na Lua, lá do estádio do Junco, às 3 horas da tarde em Sobral, com o Di Maria e companhia. Apresentamos ontem essa equipe do Guarasol, boa sorte. O Souza da Paraíba recebe a equipe do Atlético Cearense às 4 da tarde, lá na Paraíba, no estádio Marizão. Na outra tela, vamos mostrar o jogo que vai ter amanhã do estreante na 4ª Divisão. O Caucaia vai jogar pela primeira vez a Série D Nacional e vai enfrentar a equipe do Vai Passar. Aí o jogo do Caucaia. O Caucaia vai enfrentar a equipe do Campinense. E justamente o Souza e o Campinense, que vão enfrentar os nossos times cearenses, são os finalistas do Campeonato Paraibano. Então devem dificultar a vida, sim, das nossas equipes. Caucaia joga amanhã às 4 da tarde contra o Campinense, lá no estádio Raimundão. O Atlético, tá aqui o jogo do Caucaia, ó. O Atlético, que vai jogar a Série D como mostramos, inicia essa 4ª divisão sem os principais destaques da equipe no estadual. Dentre eles, o Anderson, que foi para o Fortaleza, o Clisman, Vinícius, Hércules. E o desafio da Águia está em superar essas perdas para conseguir fazer uma boa Série D. O técnico Raimundo Wagner falou sobre isso. Tem que adaptar algumas situações no planejamento de jogo, né, no planejamento da nossa equipe, e isso não vai ser agora no primeiro jogo. A gente vai ganhar um pouco lá na frente, esperando ainda chegar uma ou duas contratações nessa situação, porque nós perdemos todos os homens liberados do campo, como se chamou, esses extremos, né, mas mantemos uma boa base forte, uma equipe que tem um conceito de jogo muito forte, né, tem uma disciplina tática muito boa. Então o Atlético é um que joga hoje e os que jogam amanhã são Caucaia e o Fortaleza. O Fortaleza recebe a equipe do Internacional às 4 horas com transmissão da TV Verdes Mares, direto da Arena Castelão.
E o Wellington Paulista é um cara que já jogou no Inter, como já jogou em muitos outros times pelo país que disputam a Série A, inclusive. O Benevenuto falou como que isso pode contribuir para o Fortaleza na competição e falou, inclusive, que não vai ser surpresa nenhuma se o Tricolor vencer o Inter amanhã. Aqui e acolá, esse cara vai ter a oportunidade de colocar em prática a lei do ex. No Brasileirão, pelo menos 5 adversários, o Wellington Paulista já vestiu a camisa. O Wellington é um cara sensacional, um cara gente boa, humilde, que vem jogando muito. É um peso enorme, né? Que ele foi artilheiro em grandes equipes. E espero que ele seja mais uma vez artilheiro aqui no Fortaleza esse ano. Tem um gol pra gente. Jogou no Santos, Palmeiras, Fluminense, Chapecoense e no adversário de amanhã, o Internacional. Além do Wellington, outros 2 jogadores do Fortaleza já passaram pelo Colorado, o goleiro Marcelo Boeck e o volante Matheus Jussa. O time gaúcho estreou com um empate em casa contra o Sport. O tricolor com vitória contra o Atlético Mineiro. E na última vez que se enfrentaram na Arena Castelão, a lembrança é boa. 1-0 com esse golaço de Felipe. Na oportunidade, o Internacional liderava o Campeonato Brasileiro. Peço também um pouco de respeito assim, com o Fortaleza, né? Porque se a gente ganha de um time candidato ao título é surpresa, então o nosso trabalho não está valendo de nada. Acho que a gente tem uma boa equipe que não vai ser surpresa nenhuma a gente vencer o Internacional aqui. É isto. Boa tarde, bom fim de semana. Tchau.